Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação da Igreja Adventista de Várzea Grande. Todos os domingos estamos aqui com o nosso encontro marcado às 19h30. Estamos muito felizes em ver que você está aqui conectado conosco. O domingo é um dia muito especial, porque nós iniciamos a semana e iniciamos na companhia do nosso Deus. Deus nos falou que precisamos confiar nele e nele descansar. Por isso, nesse momento, nós vamos louvar a Deus com o louvor Descansar. Quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé. Estamos de volta para aquele momento muito especial. Agora é o momento que você pode colocar aí no chat o seu pedido de oração. Escreva aí que durante a semana nós estaremos orando pelos pedidos. O pastor, em especial, estará orando pelo seu pedido. Então, vamos lá. Participe colocando o seu pedido ou seu agradecimento. Também ainda dá tempo para você mandar esse link para os seus amigos, os seus parentes, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra, que é uma palavra muito especial, a palavra do nosso Deus. E que Deus é esse? O nosso Deus de Israel.
Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz. Bom, nesse momento especial, então, nós vamos fazer a oração pelos pedidos que foram colocados aqui e também por aqueles pedidos que você ainda vai colocar. Durante a semana nós vamos estar orando, por isso não deixe de escrever o seu pedido especial aqui. Vamos orar. Querido Pai Celestial, neste momento eu me uno aos meus irmãos, aqueles, Senhor, que estão acompanhando essa transmissão, e rogo ao Senhor que abençoe, ó Deus, neste momento, cada pedido especial, cada pedido que foi feito, cada entrega que foi feita, e que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo. Muitos pedidos sobre saúde, Senhor, foram feitos. Quem sabe alguns ficaram no coração guardados. Muitos pedidos, Senhor, relacionados à família, à vida espiritual. Tudo que o Teu povo tem pensado, tudo que está no coração, Senhor, eu peço ao Senhor que venha ao encontro deles. Eu rogo ao Senhor que os guarde do mal, que os livre das enfermidades desse mundo e que principalmente, Pai, livre-os, nos livre também da loucura de viver uma vida sem o Senhor. Que todos nós, Senhor, para a nossa felicidade eterna, para a nossa tranquilidade terrenal, possamos fazer do Senhor o primeiro, o último e o melhor da nossa vida.
consagramos a nossa vida nesse momento, os nossos pedidos também, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Se estás vivendo na escuridão, parece que o dia nunca vai chegar. Se o seu passado faz a lágrima rolar, não esqueça, Deus está a te amparar. Se a vida já não faz sentido algum, se os amigos se afastaram sem dizer adeus, se alguém te fez chorar, se está em provação, não esqueça, Deus não vai te abandonar. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confia em Ele, vai agir, segure em suas mãos. Se o sofrimento ronda o teu viver, quem sabe a esperança já se foi. Amigo, existe um Deus que cuida de você, que limpa as feridas do viver. Só Cristo traz consolo na aflição. Só Ele é abrigo em meio ao temporal. Em Cristo há poder, vitórias contra o mal. Descanso em seus braços acharás. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz.
Uma feliz semana a todos. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso culto de domingo, aproveitando essas horas do primeiro dia da semana, para meditarmos na palavra de Deus, assim ter força para cada dia que virá adiante, porque cada semana é um mistério para nós. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós não temos aí a visão de como será. E é por isso que o melhor de tudo é começar confiando naquele que nunca falha, o nosso Deus. Então, nesse momento especial, para você que está acompanhando aí a nossa transmissão, para você que está acompanhando o sermão aqui, eu estendo o meu boa noite a você e uma feliz semana a você e toda a sua família. Compartilhe esse link com os seus amigos, para que eles possam também desfrutar da bênção de ouvir a palavra de Deus. E neste momento, antes de iniciarmos a nossa mensagem dessa noite, passando ao sermão dessa noite, eu gostaria de convidar você a se unir comigo em uma palavra de oração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nesse momento, Senhor, queremos invocar o Teu santo nome, a Tua presença, Senhor, para que nos abençoe na meditação da Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja trabalhando no nosso coração, limpando toda a sujeira, tirando toda a bagunça, Senhor, e a parte vazia que ficar, nós rogamos ao Senhor que preencha com Teu Espírito Santo. Que nós sejamos abençoados pela palavra do Espírito agora, e que o Senhor nos fale, Pai, claramente aos ouvidos, que nos chame a atenção para o tempo em que estamos vivendo. Que o Senhor faça de nós verdadeiramente conhecedores do tempo, que possamos viver a vida à luz das Tuas profecias, sabendo que logo em breve o Senhor há de vir buscar o Teu povo para a eternidade. Salva-nos, Pai, de nós mesmos. Cuida-nos das coisas da vida e que nada venha tirar a nossa atenção daquele prêmio que realmente vale a pena viver, que é o prêmio da vida eterna. Obrigado por tudo, Senhor, pela Tua palavra santa. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a mensagem que nós vamos ter nessa noite é uma mensagem de convite. É um convite a você que está agora chegando, conhecendo a Bíblia, e para você que já conhece, já tem um relacionamento com Deus há algum tempo. No livro de Romanos, no capítulo 13, a Bíblia, ali o que foi escrito por Paulo na Bíblia, é algo muito interessante para os nossos tempos. Paulo disse em Romanos capítulo 13, versículo 11: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Glória a Deus por isso. Saber que a nossa salvação, cada semana que passa, está mais próxima do que quando no princípio nós cremos. E isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz que nós somos conhecedores do tempo. E o título do sermão dessa noite é Conhecedores do Tempo. Eu pergunto para você que está me assistindo aí de casa, você é um conhecedor do tempo? Olha que interessante, eu não sei se você conhece essa imagem ou esse nome aí que está aparecendo na sua tela. É o Doomsday Clock. Alguém conhece aí em casa? Fala, pastor, eu conheço. Pode escrever aí embaixo aí nos comentários. O que é isso, pastor? Para você que não conhece, está dizendo, eu não conheço, pastor. O Doomsday Clock é um relógio que foi criado por um grupo de cientistas atômicos, cientistas. O propósito desse relógio, como diz aqui, é também conhecido como relógio do juízo final, é o relógio, ou também relógio do Apocalipse. É um relógio simbólico que foi mantido desde 1947, olha só que interessante, desde 1947 foi mantido esse relógio pelo Comitê de Diretores do Boletim de Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago. Esse dispositivo, esse relógio, ele utiliza uma analogia onde a raça humana, presta bastante atenção, é uma analogia onde a raça humana
está a minutos para a meia-noite, onde a meia-noite, nesse reloginho aí, representaria a destruição da Terra por uma guerra nuclear. Que interessante a proposta desse relógio, não é verdade? Cientistas se uniram e criaram uma analogia através de um relógio para medir a situação da humanidade em relação ao fim do mundo. E a proposta é interessante. Quanto mais perto da meia-noite o relógio está, esse relógio funciona assim. Quando tudo está caminhando para a paz, ele retrocede alguns minutos. Quando tudo está caminhando para a destruição, rumores de guerra, ele adianta alguns minutos. E ele foi criado desde que ano mesmo? 1947. Eu vou trazer um dado interessante para vocês. Olha aí na tela, um dado interessante que eu também aponto para vocês, sobre esse relógio. Agora em 2020, né? 2020, o ano passado. Olha em que marca esse relógio chegou em 2020. Em 2020, esse relógio alcançou 100 segundos para a meia-noite. Faltando apenas 100 segundos para a meia-noite, o tempo restante para o fim do mundo. Imagine você, será que as coisas estão feias, segundo a visão dos cientistas, para esse mundo? Eles dizem que o tempo do nosso relógio bateu um recorde este ano, o ano de 2020, e uma atualização desse mesmo relógio para o ano de 2021, olha só essa notícia que eu trouxe para vocês aí. Ainda faltam 100 segundos para a meia-noite. Aí estão os cientistas do lado do relógio. O relógio do Apocalipse está parado perto do fim desde 2020, alerta o boletim. Qual que é os motivos, pastor, para que esse relógio esteja aí alcançando essas marcas? E lembrando que desde 1947, ele nunca tinha alcançado essa marca de 100 segundos para o fim do mundo. Olha aí os motivos. O motivo, fracasso dos líderes mundiais em lidar com ameaças cada vez mais prováveis de guerras nucleares, com o fim do Tratado das Forças Nucleares e de alcance intermediário entre os Estados Unidos e a Rússia, bem como o aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã, o fracasso contínuo no combate às mudanças climáticas e a pandemia de coronavírus, que é o Covid-19, que nós estamos vivendo ainda em 2021. Esta é a posição mais próxima do relógio à meia-noite, batendo o recorde de 1953 e de 2018. Que coisa interessante, né? Não são profetas que estão falando, não é o pastor que está pregando, são cientistas atômicos que estão dizendo, olha, o relógio do Apocalipse está alcançando a sua marca. Quando chegar à meia-noite, esse mundo será destruído. É claro que é uma analogia, e para nós que somos cristãos, isso não deveria ser novidade, porque olha o que o texto bíblico diz. Até vou apontar o texto bíblico para vocês também aí, para que vocês acompanhem pela tela do celular aí. Olha o que o texto bíblico de Romanos 13, 11 nos diz. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Esse trabalho feito pelos cientistas é até uma repreensão a nós, porque eles que não creem na Bíblia, muitos na verdade, não estou dizendo que todo cientista é ateu, mas a grande maioria, eles estão dizendo que o relógio do Apocalipse está perto da meia-noite. É uma repreensão para nós, porque Paulo já dizia isso há muito tempo atrás, dizia para os cristãos, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, olha aí o contraste com o relógio dos cientistas, né? Já vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, em bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em brigas, em contendas, em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne, no tocante aos seus desejos, às suas concupiscências. O chamado bíblico é claro. Digo isto
a vós outros que conheceis o tempo. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Você já parou para imaginar o chamado que Deus está fazendo para você? Para você mesmo que está aí me ouvindo. Paulo dizendo há muito tempo atrás, olha, eu digo isto a vocês que sois conhecedores do tempo. Já é hora de você despertar, porque a tua salvação está agora mais perto do que quando no princípio você creu. Que nós devemos viver uma vida de rejeição às obras da carne e nos atentarmos para as coisas que são da luz, aproveitando o nosso tempo. Esse chamado para Paulo sabia tanto que os cristãos deveriam estar antenados com a questão do tempo, por causa dos profetas. Nós não estamos perdidos no tempo, irmãos. Você, amigo, para você que ainda não sabe, há profecias que dão um vislumbre com exatidão do tempo que nós estamos vivendo. Por isso que a Bíblia diz, eu digo isso para vocês que são conhecedores do tempo. Tantas profecias de tempo Deus deu na Bíblia para o seu povo, as profecias de Daniel, de Apocalipse. Como que nós podemos viver como se não soubéssemos o tempo que estamos vivendo? Já vai alta noite, já vem chegando o dia, já é hora de nós abandonarmos as obras das trevas, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Olha que interessante, que outro versículo que eu trago para vocês, Paulo dizendo, olha aí na tela que vai aparecer para você, ele disse em Romanos 13:11, digo isto a vós outros que conheceis o tempo, mas também lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:1, Paulo disse o seguinte para a igreja, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Paulo não estava dizendo que os irmãos sabiam mais ou menos a época, não. Paulo estava dizendo, irmãos, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E eu apresento para vocês aí um quadro profético, esquematizado, de todas as profecias de tempo que a Bíblia oferece. Para você que é adventista e estuda a Bíblia, você deve, como Paulo diz, né? Paulo chamaria você de conhecedor do tempo, porque essas profecias devem ser conhecidas com exatidão pelo povo de Deus. E quando eu olho para esse quadro profético, eu fico maravilhado com o poder de Deus em cuidar do seu povo. Olha aí na sua tela, que lindo esse quadro. Cada profecia, a profecia das 70 semanas, os judeus sabiam com exatidão quando o Messias viria. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, o povo de Deus saberia quando iniciaria o tempo do fim. A profecia das 7 igrejas do Apocalipse, o povo de Deus saberia por cada fase do Apocalipse, em que época estava vivendo. Deus não deixa o seu povo perdido no tempo. Deus não deixa o seu povo sem um script de como será o tempo do fim, de como será a conclusão do plano de salvação. Os livros de Daniel e Apocalipse, que são um convite para todos nós, que estamos vivendo no tempo do fim. Os livros de Daniel e Apocalipse são um convite para nós conhecermos o tempo em que estamos vivendo. Daniel vivendo há tanto tempo atrás, João vivendo há tanto tempo atrás, homens escolhidos por Deus para definir as épocas, os tempos, todas essas profecias aí, um quadro maravilhoso de como a providência de Deus tem cuidado de nós. E é por isso que Paulo diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Glória a Deus pela revelação divina. Lembra vocês aí da visão de Daniel do capítulo 2, do versículo 31 ao 35? Essa profecia de Daniel capítulo 2, se você não conhece, eu te convido em nome de Jesus, conheça essa profecia. A profecia da visão que relata os tempos e as épocas de que cada reino cairia. Deus não deixa o seu povo sem conhecer o tempo. Olha o que o profeta, a visão que Nabucodonosor teve,
E o profeta Daniel interpretou. Nabucodonosor, querendo saber, querendo conhecer a respeito do tempo futuro, ansioso por conhecer, recebe de Deus um sonho de uma estátua estranha aos olhos de Nabucodonosor. Essa estranha imagem tinha a cabeça de ouro, tinha o peito de prata, tinha o ventre de bronze, tinha as pernas de ferro e os pés em barro e ferro. E do nada, sem auxílio de mãos, aparecia uma pedra lançada que atingia os pés da estátua e tornava essa estátua em pó. E o vento vinha e levava esses reinos para longe, tudo aquilo que foi a estátua que ele sonhou, e essa pedra se tornava grande e se tornava o reino de Deus. Amigo, pastor, que profecia é essa, pastor? Do que o senhor está falando aí na frente? Daniel capítulo 2. Se você precisa de um estudo mais detalhado sobre isso, o pastor Flávio Ramos, aqui na Igreja Central de Várzea Grande, estará iniciando estudos mais profundos sobre esses temas. Será que não é a hora de você gastar tempo com isso? Deus deixou com exatidão as épocas e os tempos em que nós viveríamos. Não deve ser surpresa para você nós estarmos vivendo entre pandemias, entre guerras, rumores de guerras, falta de amor. Não deve ser surpresa para você isso, porque a Bíblia já deixou com exatidão dizendo tudo o que aconteceria. Eu convido você que está aqui assistindo por primeira vez, que recebeu um link de um amigo seu, mande uma mensagem para o seu amigo e fala: olha, eu gostaria de entender o que é aquela profecia que o pastor mostrou no culto do domingo à noite. Eu quero entender mais sobre Daniel, eu quero entender sobre aqueles gráficos que o pastor mostrou. É um convite para que você se torne conhecedor do tempo. Eu digo para você, quando você sabe onde você está, você não fica angustiado. Eu não sei se você já esteve perdido ou andando sem um GPS por aí. Que angústia dá em não saber onde nós estamos. Se você vive angustiado, será que Deus não vai atuar nessa pandemia de coronavírus? Se você fica fazendo essas perguntas, por favor, estude mais a Bíblia, as profecias, e você vai ver que mesmo em meio à crise, a crise anuncia uma grande esperança, a esperança da volta de Jesus, que Ele mesmo disse que aconteceria. E eu passo mais aqui alguma coisa a respeito dessa profecia, já que Paulo nos diz assim, que nós somos conhecedores do tempo, que nós somos sabedores das épocas em que vivemos. Eu gostaria de desafiar você agora, nesse momento, a fazer uma prova com você aí mesmo, se você conhece cada parte da estátua que o rei Nabucodonosor teve o sonho. Olha o que está aparecendo na sua tela aí. Vamos fazermos uma prova aqui. Eu gostaria de pedir a projeção na tela, por favor. A projeção. Segundo esse sonho que foi apresentado para Nabucodonosor, qual é o significado de cada elemento do sonho do rei Nabucodonosor que Daniel deu a interpretação? Olha só para você ver como que Deus se importa com o tempo e dá com precisão a instrução para o seu povo a respeito da história humana. A cabeça de ouro do sonho de Nabucodonosor, perguntando para você que está em casa, já responde aqui, o que significa a cabeça de ouro do sonho de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor? O que, pastor? Pastor, no sonho, a cabeça de ouro representava um período que se referia ao reino de Babilônia, pastor. Muito bem, então você realmente conhece essa profecia de tempo. A Bíblia não mente quando diz que nós somos conhecedores do tempo. E pastor, eu pergunto para você também, o peito de prata da estátua, segundo a interpretação profética de Daniel, o que ela simbolizava? Pastor, simbolizava, escreve aí, o reino dos medos e dos persas, segundo a interpretação de Daniel. E o ventre de bronze? O ventre de bronze representava o reino da Grécia. E o que representava então as pernas de ferro, pastor? As pernas de ferro, segundo a interpretação
profética era o reino romano. Mas, e o que significa, pastor, os pés de barro e ferro? Primeiro eu quero perguntar para você, olhando para essa câmera aqui, eu gostaria de perguntar para você. Você conhece o tempo que está vivendo, né? Nós estamos vivendo no tempo do rei Nabucodonosor? O nosso rei é Nabucodonosor? Não, não é Nabucodonosor. Então deve ser Dario ou Ciro, dos Medos e dos persas. Não, também não é, pastor. Aí fora não tem nenhum persa. Então nós devemos, pastor, estar vivendo no período da Grécia? Nós estamos vivendo no período grego? Não, pastor, nós não, aí fora não temos o Alexandre o Grande caminhando pelas ruas. Mas então nós devemos estar vivendo no período romano. Não, pastor, esse período romano já passou. Isso já ficou para trás. Então qual parte da estátua ainda resta para nós vivermos? Ou que nós estamos vivendo? Eu vou apresentar para você aí na tela. Segundo a interpretação profética, nós estamos perto de ir para casa, porque o último reino, segundo a profecia de Daniel, é o reino da Europa dividida. Todos esses outros reinos que eu apresentei para vocês aí, foram reinos universais. Babilônia dominou o mundo inteiro, Média e a Pérsia dominaram depois de Babilônia, a Grécia veio depois da Média e da Pérsia, a Roma veio depois da Grécia e dominou nos tempos de Jesus. Só que nos últimos tempos não há um reino universal. Uau, que precisão profética. Europa dividida. Por quê, pastor? Porque no período que nós estamos vivendo, nos pés da estátua, há dois metais, no caso o barro e o ferro, que não se misturam. Não há uma unidade, como o ouro era um só, como a prata era uma só, como o bronze era uma só. Cada reino representado, e por ser um metal somente, era um reino universal. Mas no tempo do fim, na Europa dividida, que nós vemos vários países da Europa, não há um reino unificado. Ainda que Hitler tenha tentado através dos alemães, ainda que Napoleão, o francês, tenha tentado, não vai haver, segundo a profecia bíblica, um reino que domine o mundo inteiro sozinho. E no sonho que eu apresentei para vocês, depois dos pés de barro e ferro, vinha uma pedra lançada sem auxílios de mãos, e essa pedra atinge os pés da estátua. E essa pedra, meu querido, é a volta de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra angular. Essa pedra é Jesus. Nós não estamos vivendo em Babilônia, nem em Roma. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E é por isso que eu volto a repetir o versículo que está aparecendo para você aí. Romanos 13, 11. Se você está dormindo, já é hora de despertar do sono, porque a tua salvação está agora mais perto do que quando no princípio você creu. Paulo também repete essa mesma ideia em Tessalonicenses 5:1, dizendo: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Tem um dado interessante para você, nesse momento, falando sobre a questão de dormir espiritualmente. Na profecia de Apocalipse, falando sobre períodos proféticos de tempo também, Deus identifica cada período com uma igreja, começando com a igreja de Éfeso e terminando com a igreja de Laodiceia. Essa questão do dormir espiritual é algo muito repetido nas Escrituras. Muitas pessoas dormiram no momento errado e que não poderiam dormir. Os amigos de Jesus, enquanto Jesus precisava de amigos de oração, um pouco antes de Jesus morrer na cruz, ele contava com a ajuda de 3 amigos para orar junto com eles, e naquele momento em que não podia dormir, os seus discípulos dormiram. Por 2 ou 3 vezes Jesus teve que despertá-los do sono.
repreendendo cada um deles. Como que vocês podem dormir? Como que vocês podem dormir nesse momento? 5 virgens também começaram a dormir, as 10 virgens começaram a dormir ali. Há outras também que encontraram no sono a morte. Não é momento de nós dormirmos, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós acreditamos. Há pessoas que estão me escutando aqui agora, que têm 50 anos de fé, outros 40, outros 30, outros 20. Eu digo para vocês com essa promessa bíblica, a salvação de vocês, a redenção de vocês, está hoje, em 2021, mais perto do que quando no princípio vocês acreditaram. E para você que tem pouco tempo de fé, quem sabe 2 semanas de batismo, para você também, a tua salvação está agora mais perto do que quando no princípio você creu. Não durmamos como os demais. Eu escutei um dado interessante de um pastor amigo, um homem que gosta bastante de estudar, e ele disse que os piores acidentes acontecem quando nós estamos perto de casa. E ele colocou até um número que eu achei interessante. Segundo pesquisas, a 55 quilômetros de casa é onde os piores acidentes acontecem com as pessoas. Por quê? Porque estamos chegando perto de casa, uns começam a confiar, não, eu conheço o caminho, solta o cinto, começa a mexer no rádio, começa a se distrair e de repente o acidente acontece. Os piores acidentes acontecem quando nós estamos chegando em casa. E segundo as profecias bíblicas, nós estamos bem perto do nosso lar. Cuidado, amigo, até mesmo nas portas do céu há um atalho para o inferno, para a morte eterna. Cuide da sua vida espiritual. A igreja de Laodiceia é uma igreja conhecida pela mornidão. É como se fosse uma igreja dentro de uma banheira morna. Há muito perigo de você se afogar quando está tomando banho em uma banheira morna, porque a banheira morna te faz relaxar, te faz ficar tranquilo, e você pode até pegar no sono. Não sei se morrer, mas pelo menos tomar um susto, você vai tomar. Então tome muito cuidado, nós estamos vivendo em um período profético, no limiar da história. Não olhe para a história como um relato do passado. Você é um participante da história final da história desse mundo. Não é hora de dormir. Há um livro muito interessante, também um filme que eu indico para vocês, aparecendo aí na tela. Há uma citação que eu gostaria de trazer para a igreja nessa manhã. A citação que foi feita por John Bunyan. Para quem não conhece o livro, O Peregrino, é um livro que fala sobre a trajetória de um homem chamado cristão, que saiu da cidade da destruição rumo à cidade celestial. E no caminho dessa trajetória, para saindo da cidade da perdição até a cidade celestial, havia muitos desafios para o cristão passar. O pântano do desespero, o gigante desespero também, a cidade das vaidades, que tinha a feira das vaidades. E nesse trajeto, um dos perigos encontrado pelo cristão, que é o personagem da história desse livro, há um terreno chamado Terreno Encantado, aonde muitos peregrinos que tinham saído da cidade da destruição encontraram o fim da sua trajetória, porque nesse terreno encantado, muitos, pelo ar do lugar, por ser um ar denso e pesado, como diz o livro, muitos caíam na tentação de fazer o quê? De dormir no terreno encantado. E quando estava passando por esse trajeto, Cristão e o seu amigo Esperança, conversando ali, Cristão disse para o amigo dele, olha amigo, o sono é um presente para o trabalhador. Eu acho que eu ficarei por aqui um momento e dormirei um pouco no terreno encantado. E o amigo do cristão disse para ele, meu amigo, aqui não é o lugar certo para dormir. Lembra as palavras do evangelista que disse que nós passaríamos pelo terreno encantado? Porque muitos que aqui dormiram, nunca mais acordaram, e aqui estão enterrados no terreno encantado. Muitos homens de fé, que por não cuidarem, resolveram dormir no terreno encantado. E aí então, um adverte o outro do perigo de dormir ali. É o que eu estou fazendo aqui também para a igreja hoje, advertindo a todos nós do perigo de dormirmos perto de casa, estamos perto do lar eterno. E depois
do Esperança ter convencido o cristão que ali não era o lugar correto para dormir, eles começaram a falar da vida espiritual para ficar acordados. E ficaram falando: conta-me sobre como você conheceu o Senhor das terras para onde nós vamos. E aí eles começaram a conversar. E aí isso os manteve acordado. Logo depois dessa cena, vem essa frase aí que eu apresento para vocês, que o próprio autor escreveu no livro. Olha essa frase que interessante. Projetem a frase na tela, por favor. Olha que convite feito para todos nós. Se os santos se acham sonolentos, mofinos, que ouçam o que dizem esses dois peregrinos. Sim, que aprendam com eles devotados como manter bem abertos os olhos cansados. 2 conselhos: a comunhão dos santos e os olhos no eterno mantém o homem desperto e longe do inferno. 2 segredos para você enfrentar essa crise no tempo final. Eu sei que você tem ficado em casa, quem sabe por causa da pandemia, mas já houveram oportunidades em que você podia estar na igreja e você não veio. Você vai ao mercado, você vai a todos os outros lugares, alguns vão até festas, mas não vem à igreja. Agora nós temos que respeitar leis, mas houve um tempo em que a igreja esteve aberta. E quando a igreja abrir outra vez, estará você dormindo? Cuidado, amigo. Cuidado, porque a Bíblia diz que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Olha esse versículo aí na tela. É um versículo de convite, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Significa que se você dormir agora, depois de ter andado tanto tempo com Jesus, se você dormir agora, você estará caminhando para a perdição, porque o sono nos leva à letargia espiritual e à morte espiritual. Eu prefiro dormir o sono da morte aqui e agora do que dormir o sono espiritual, porque as consequências de um são momentâneas e as consequências do outro são consequências eternas. Olha esse texto: vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos as armas da luz. O período de se cumprir essa promessa bíblica de Daniel, em que a pedra vai romper a estátua, os governos deste mundo, está chegando. Estará você do lado do governo de Deus? Estará você do lado do vencedor dessa história? E o texto de Efésios 5,14 diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Quando você está dormindo espiritualmente, você só tem nome de quem está vivo, mas está morto, como diz a Bíblia. Por isso o convite dessa noite para a sua vida espiritual é: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Nesse momento nós estaremos cantando uma música especial. E eu, como arauto do Evangelho, pregador das boas novas, anunciador dos tempos em que estamos vivendo, ergo a minha voz como pastor dessa igreja. Uma igreja que surgiu como movimento profético. Não surgiu de uma briga entre pastores, surgiu de um movimento profético, listado por aquele que conhece todos os tempos, aquele que disse que com precisão quando iniciaria o tempo do fim. Eu, como pregador dessa mensagem, olho para você e uso as palavras de Paulo, que já dizia à sua igreja: já é hora de despertardes do sono, porque a tua salvação está agora mais perto do que quando no princípio você creu. Não há desculpas para dormir, nem mesmo o cansaço espiritual é desculpa para dormir. Há pessoas entregando cargos na igreja, entregando até mesmo aquilo que fazia, já abandonou o culto familiar, abandonou o estudo da lição da escola sabatina. Eu convido você a despertar do sono, porque Jesus Cristo está voltando. Ouça essa canção especial e que o seu coração seja tocado pelo Espírito de Deus.
Quantas vezes eu te esperei, tenho saudades de ti. Quantas vezes eu te chamei, mas você não quis ouvir. Eu ainda estou aqui, te espero. Quantas lágrimas eu chorei por ti, vendo você se ferir. Eu queria muito te ajudar, mas você não me deixou. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero.
para sempre quero ouvir a tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui. Eu te espero. Depois deste momento de meditação na palavra de Deus e desse convite especial que foi feito para você, eu gostaria de convidá-lo para nós fazermos uma última oração. Uma oração diferente de reconsagração a Deus e de um compromisso em permanecermos despertos, ainda que o sono seja terrível. Vamos orar. Querido Pai Celestial, neste momento nós ouvimos a Tua palavra profética. Nós ouvimos a voz do Espírito que foi escrita pelos profetas. E a voz do Espírito Santo mais uma vez mexeu com o nosso coração. E é por isso, ó Pai, que nós não queremos viver a nossa vida indiferentes aos convites do Senhor. Nós queremos reagir nesse momento. Por favor, Pai, desperta o Teu povo. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta-nos da mornidão espiritual e da tranquilidade, desse sono, dessa letargia que o Teu povo tem vivido. E ajuda-nos, Pai, a reagir, a anunciar, a completar o versículo bíblico que nos chama: levanta-te, ó tu que dormes dos mortos, e Cristo resplandecerá. Ajuda-nos, ó Deus, sermos luz, a termos esse contato especial com o Senhor, e que a recompensa por avançar despertos seja encontrar logo pela manhã aquele que nós tanto amamos, aquele que nós tanto aguardamos e que tanto esperamos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a recompensa por passar essa noite despertos será um banquete logo pela manhã ao Teu lado, Senhor. E daí nunca mais lágrimas, nunca mais dor, sofrimento, nunca mais distanciamento do Senhor. Nós viveremos para sempre com o Senhor. Se tivermos que dormir na eternidade, que seja no Seu colo, Senhor. Mas enquanto estamos aqui, nós Te rogamos, por favor, Pai, afasta-nos deste sonífero espiritual. Qualquer que tenha sido o nosso sonífero, que tem nos levado ao sono espiritual, tira de nós esse cálice, Pai querido. Se são amizades, se são hábitos, costumes, leva para bem longe de nós tudo isso que tem nos feito dormir espiritualmente. E que nós possamos estar despertos quando o Senhor chegar, quando o Senhor vier, encontre os Teus filhos anunciando a Tua vinda e aguardando também, Senhor. Eu oro pelo Teu povo e o entrego em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito essa semana e que no próximo domingo você possa estar aqui também acompanhando o nosso culto de domingo e os demais cultos também da Igreja Adventista aqui de Várzea Grande. Um abraço a todos e uma feliz semana.